uma briga recente acontecendo, gente. O que que aconteceu? Uma influenciadora teve que mudar de conteúdo. Ela fazia um tipo de conteúdo e ela mudou o conteúdo dela e anda divulgando muito TikTok Shop, que a gente vai conversar aqui sobre o TikTok Shop, inclusive. E ela começou a fazer muito TikTok Shop, muito vendendo ali produtos, fazendo propaganda de produtos, ok? Que é igual o da Shopee, que a Shopee também faz. E o que que aconteceu? Ela acabou divulgando um produto que é para clarear os dentes, aquela fita para clarear os dentes. E os especialistas, dentistas, não indicam muito esse produto, se eu não me engano, ele atrapalha o esmalte do dente, algo assim. Não indicam muito. E aí o pessoal começou a criticar ela, porque além dela mudar o conteúdo dela e agora só trabalhar com vendas, além disso, vendendo produtos em que especialistas dizem que não é bom, certo? A influenciadora que mudou de conteúdo viu o que falaram dela e decidiu se pronunciar e explicar por que que ela mudou de conteúdo, por que que ela está divulgando TikTok Shop, vendendo produtos, no caso na internet, por quê? Vários assuntos aqui pra gente conversar hoje. Bora lá? Olá, meninos e meninas. Hoje estamos aqui, galera. Não esqueça de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, gente. Eu tô gravando exatamente no meio do jogo do Brasil. O Brasil tá jogando agora, acabou de fazer um gol contra o Japão, ficou 1-1. E eu só vim gravar, gente, porque eu não posso ficar assistindo o jogo. Me segue nas redes sociais, ó. Eu não posso ficar assistindo o jogo, porque eu passo mal, choro. Não tenho psicológico. Sofro. Entendo, uma real. Ah, tô traumatizada, cara. Só vejo o Brasil perder desde que eu era criança. Vamos, então, já pegar o que tava acontecendo. A Andressa Cat sempre trabalhou com conteúdo de opinião, em que ela dava mesmo sua opinião de forma bem assim, entendeu? Firme. E ela começou a tomar uma visibilidade muito grande. Então, eu mesma já cheguei a ver o conteúdo dela, que ela era muito grande. Ela é muito grande, na verdade. Então, o conteúdo de opinião dela trazia muita visualização. Só que aí, o que que acontece? Esse tipo de conteúdo é um conteúdo que, cara, você pensa numa roleta russa. É um conteúdo de roleta russa. Você gira a arma e vamos atirar. Por quê? Porque se você acaba usando um adjetivo no vídeo, dando a entender uma coisa, dando a entender outra, sem que tenha provas concretas, acaba acusando ou usando um adjetivo que a pessoa já tenta entrar na justiça. A pessoa já quer entrar na justiça. Então, é um conteúdo perigosíssimo para o influenciador, para processo. Então, ela tem que lidar também com isso. Então, ela recebeu alguns processos. E aí, no momento em que ela tá passando por isso, ela decide, então, trocar de conteúdo. Porque a gente viu. E o que que ela troca? Por conteúdo mais leve, que dá dinheiro, ajuda a se sustentar, mas sem colocar muito assim, ó, como eu disse, na roleta russa para dar um tiro. Vai dar o tiro em quem? Ou no outro ou em você. Entendeu? Ela sai um pouco disso, com o conteúdo de TikTok Shop. Pra quem não sabe, o que que é o TikTok Shop? É uma invenção que, cara, as pessoas estão com raiva, gente, mas eu não faço TikTok Shop. E quando eu vi ele acontecendo através da Shopee, primeiro a Shopee, se eu não me engano, trouxe isso, me corrija aqui. E depois o TikTok veio e aderiu com mais agressividade. Gente, eu achei uma genialidade. Porque, gente, é isso. A gente quer que as pessoas, a maioria que participa do TikTok Shop, não é influenciador. A maioria são pessoas comuns tentando fazer uma grana, metendo as caras, compra um produto, tenta vender ele para ganhar comissão. As pessoas tentando fazer dinheiro, gente, as pessoas trabalhando e tentando render. Cara, já tá mó ruim o mercado de trabalho. Na hora que veio com a ideia do TikTok Shop, eu pensei, cara, muita gente precisando de uma renda extra, tanta gente tentando lutar por uma renda extra e tá aparecendo. Tá aparecendo empresas que vão dividir uma comissão e entregar. Entendeu? Então você trabalha, você ganha uma comissão disso. É complicado, porque você tem que se expor, né? Se expor de alguma forma, seja nas lives, enfim. Mas é uma forma de renda extra. Então, cara, na hora que eu vi, eu disse, muita gente vai usar isso e vai conseguir fazer uma grana, e é isso, é movimentar dinheiro. Só que as pessoas ficaram com raiva do TikTok Shop, porque como eu disse pra vocês, ele é mais agressivo. Então, direto você tá tentando assistir vídeo no TikTok e não para de aparecer uma pessoa vendendo. E parece que um conteúdo gratuito. Quando você vai ver, na verdade, é um tipo de venda. O sorte que o TikTok avisa, né? Ele coloca a sacolinha. E aí você fica, nossa, toda hora tem que ficar passando e alguém vendendo alguma coisa. Então, às vezes, no exagero, às vezes, quando é muita gente trabalhando disso, dá uma canseira, entendeu? Mas em si, as pessoas estão usando. E ela foi por esse caminho, ela saiu do conteúdo de opinião e acabou indo pro caminho de TikTok Shop e começou a ser muito criticada. Porque além das pessoas estarem com rancinho de TikTok Shop num geral, elas ficaram assim, não é só isso, gente, é que as
pessoas ficaram assim, muita gente gostava do conteúdo dela antigo e fica com raiva quando o influenciador muda de conteúdo. Na verdade, as pessoas ficam bem pé quando o influenciador muda de conteúdo, entendeu? Elas ficam. Mas o influenciador, normalmente, ele tem um motivo do porquê mudar. Então, as pessoas vão pra cima dela, por que você trocou de conteúdo? Agora fica só vendendo, só quer saber de vender. E aconteceu com ela, né? Vem um fatídico dia em que ela começa a divulgar a fitinha de clarear o dente. Que, inclusive, eu pensei em comprar. Porque eu já usei, gente. Eu tenho até aqui o molde, só que o meu foi feito no dentista, com aquele gel clareador encomendado pelos dentistas, né? Usei, gente, maravilhoso, clareia mesmo o dente. Eu preciso comprar porque a gente vai tomando café, se alimentando, anos o dente volta a amarelar. Mas ele é maravilhoso. E aí eu vi vendendo na internet, eu disse, nossa, será que é bom? Não sei o quê. E vieram alguns dentistas dizer que isso pode prejudicar o dente. E isso porque o pessoal fala que o clareamento feito no dentista também pode acabar trazendo um dente sensível, né? Enfim, é complicado mexer com dente, né? E aí o pessoal foi pra cima dela. Vou falar pra vocês que eu não achei nada assim, entendeu? A influenciadora que veio à tona é a Jenny Prioli, certo? A Jenny Prioli é uma influenciadora muito grande do TikTok. Ela tem 142 mil seguidores e eu já vi alguns vídeos dela, porque ela tem bastante vídeo viralizado. E aí ela vem e vai aqui, ó, a derrocada de Andressa Cat. Então vamos ver o vídeo. A derrocada de Andressa Cat. Vim aqui pra fazer amizade com seu ninguém, entendeu? Vim aqui pra participar do reality, dar o meu melhor e quem sabe ganhar. Ai, moço, que começo dramático de vídeo, mas é para chamar a atenção. A questão, moço, é que semana passada começou a viralizar um novo tipo de conteúdo a qual a Andressa está se dedicando, que é ser vendedora de TikTok Shop. Achei uma outra marca de tiras clareadoras que vocês podem estar usando. Agora vamos vender! E, moço, estou zero zoando isso, tá? Ser vendedora de TikTok Shop é tão digno quanto ser vendedora de qualquer lugar. Eu já vendi bandejas de vidro, quem me conhece sabe. Só que o que reverberou de tudo isso são os produtos que a Andressa está vendendo. Ela tá vendendo, gente, aquela tira que é usada para clareamento dental, que os dentistas dizem que, nossa, tira o esmalte do dente, caga tudo o dente da gente. E eu acredito nos dentistas e na ciência. E aí, meus amores, que o barraco desabou, que o meu barco se perdeu. Começaram a descascar a Andressa, falaram, olha, que lindo, não faz bet, mas tá vendendo aí esse negócio que transforma o nosso dente em calcário, em pintura rupestre. E a Andressa, respondona como é, não se segurou não, meus amores, e falou assim, ai, quem manda vocês não engajarem meu outro tipo de conteúdo? Agora eu tô tendo que vender essas coisas. Primeiro, Andressa, ninguém é obrigado. Ai, vamos combinar? Segundo, eu não quero ser a pessoa, meus amores, que culpa a vítima. Mas tudo isso que estão falando da Andressa é culpa dela. Vem comigo. Porque eu não sei se vocês se recordam de como era o conteúdo dela antigamente, né? Ela focava muito em analisar situações, em analisar pessoas, atitudes que pessoas tiveram e, assim, meter a boca, mandar o textão. É aquele conteúdo de opinião, mas muito focado em indivíduos. Inclusive, nada contra a gata, mas assim, ultimamente ela deu aí umas baqueadas, gente. Ela tava até ensinando trans como que se bate de frente com transfobia, como que se reage à transfobia. Achei meio mico, mas ok. A questão é que pra você fazer esse tipo de conteúdo da Andressa, meus amores, você não pode ter 1 centímetro de vidro no teu teto, porque você vai se colocar no Kilimanjaro moral, no topo moral, para aí você poder julgar os outros, o que os outros estão fazendo de errado, porque se você tiver cagado, meu amor, se sua cueca também estiver freada, você não pode falar do cheiro de merda dos outros, não é? E aí foi isso que aconteceu, gente. A pessoa que mais falava que os outros estavam cagados, tava com um freio gigante na cueca. E aí, meus amores, o público não perdoa. O público não perdoa ninguém, meu amor, ainda mais quem se coloca como baluarte moral. Então fica aí o ensinamento para todo mundo que cria conteúdo de opinião. Eu inclusa, meus amores, porque não é fácil participar do Pra Variar, que a gente só fala de merda que os outros fazem, meu amor, e não se contaminar com isso, né? Os homens têm medo das mulheres que voam, sejam elas bruxas, sejam elas livres. Sempre que a gente aponta um dedo pros outros, tem 3 apontados pra gente. Cuidado. Cuidado, não aponte tantos dedos ou não dê motivo para as pessoas apontarem para você, meu amor, porque a memória da internet, querida, é de elefante. E essas tirinhas aí que estão vendendo para colocar no dente, ai, meu amor, deixa o nosso dente parecendo presa de elefante também. Fica aí minha pensata para hoje.
Um beijinho. Esse conteúdo, na verdade, correção. É conteúdo de opinião, mas me lembra um pouco o conteúdo dela mesma. É um tipo de conteúdo de exposed. Um tipo de. É conteúdo de opinião, mas é conteúdo de exposed. Vai expor. Vai expor a situação, a pessoa com opinião, mas assim, ó. Então é isso. Que aí, gente, eu pergunto pra vocês aqui. Vocês acham que o aparelhinho de clarear os dentes, que a gente compra na Shopee e no TikTok, vocês acham que nós podemos comparar com a Bet, com as bets, com o jogo de apostas? Julgar uma pessoa que vende jogos de aposta e ganha em cima do que você perde, pode-se dizer que é a mesma coisa que o influenciador no TikTok Shop que está vendendo um produto que clareia, mas que pode tirar o esmalte do dente, mas que ele também usa. Vocês acham que isso, para mim, é um pouco distante? Porque normalmente a pessoa que vende jogos de azar, ela ganha com a sua perda e ela não joga, porque ela não é besta de jogar. Ela sabe que a engrenagem foi feita para ganhar, para te alimentar, então ela não joga. Ela ganha você perdendo. Agora, quem vende a fitinha não ganha com você perdendo o esmalte do dente. Na verdade, a própria pessoa tá usando a fitinha, entendeu? Então, pra mim ficou um pouco distante. Mas o que ela quer dizer? Tá falando do outro vender algo duvidoso? Você também se propõe aí. Vocês entenderam? Me dá aqui sua opinião nos comentários que eu quero saber, tá? Agora, vamos ver o pronunciamento da Andressa Cat. Porque aí, na hora que essa moça, Jennifer, postou esse vídeo, foi brum. Sabe? Tipo, ela meio que juntou tudo e falou diretamente, quase que com ela. Você, sabe? Teto de vidro, né? Você fala dos outros, mas ela não fala com a menina, vocês entenderam, né? É como se falasse diretamente, ela expõe tudo. É exposed, né? Você expõe. Agora, nós vamos ver o que a Andressa vai dizer de tudo isso. Gol? Gol? Foi gol? Foi gol, não foi? Cara, então por que vocês estão gritando? O povo tá gritando gol aqui, tá tão atrasado assim? É gol? Por que o YouTube tá... É gol! Cara, ainda não foi o gol aqui, gente. Ué? Tá tão atrasado assim o YouTube? Só que é atrasado demais, velho. A few moments later. É gol! Gente, 5 minutos depois eu tô comemorando. Cada uma. Ah, tá bom. Glória a Deus, glória a Deus. Quando aconteceu o exposed dela por parte da outra influenciadora, agora ela veio responder. Vamos ver. No pulmão. Porque, como eu fui falando pra vocês, o meu diagnóstico só tende a piorar. E com as derrotas dos processos, eu tive que fazer uma outra escolha. Pausar meu tratamento. O triste agravamento de um diagnóstico que eu possuo de uma doença muito séria que está me levando à infertilidade e às minhas derrotas processuais. Esse vídeo é um vídeo de pedido de ajuda. Por muito tempo, diverti bastante em fazer esse conteúdo, em gravar esse vídeo. Eu pensava comigo mesma que se eu fizesse algo muito súbito, a fim de resolver estes problemas meus pontuais, eu conseguiria resolver de forma rápida, sem ter que gravar exatamente esse conteúdo. Para quem não sabe, eu já sou diagnosticada com endometriose profunda desde 2022. E a endometriose profunda, ela não tem cura, ela tem tratamento. Depois de ter passado por inúmeros médicos, supostos especialistas, eu fui diagnosticada com DIP em 2021. Depois, crise de apêndice, era uma dor pélvica insuportável, sangramentos, uma fadiga, uma irritabilidade, uma dor tão severa. E finalmente, em 2022, eu obtive o diagnóstico de endometriose profunda e desde então foi a luta contra essa doença. Existem poucos profissionais, de fato, especialistas em endometriose no Brasil inteiro e o tratamento é um tratamento extremamente caro. Em 2020 que eu comecei, de fato, a me engajar nos conteúdos políticos e sociais na internet, tá? E de opinião. Já preciso salientar que eu tenho convicta noção de que ser uma influenciadora que busca justiça social na internet, militância, pauta social, política ou até mesmo de opinião, não me coloca num super pedestal de perfeição imaculada que nunca pode ser criticada. Pelo contrário, eu aprecio as críticas. Eu sou uma pessoa extremamente crítica. Eu respeito as críticas quando bem embasadas. Assim, eu consigo aprender através das críticas, melhorar o meu trabalho, melhorar a minha visão sobre os mais variados assuntos. Então, eu preciso que vocês saibam
Eu nunca me coloquei e nunca vou me colocar num pedestal de perfeição, embora muitas das vezes a minha linguagem acerca desses conteúdos possa soar arrogante, soberbo, incisivo demais, mas não dá para falar com uma vozinha mansa, doce, calma, sobre as mais variadas atrocidades que eu já lidei e já falei no ambiente da internet. Isso eu preciso deixar extremamente claro. E aí vai da interpretação de cada um. Chata pra caramba, mimizenta pra caramba, vê problema em tudo, quer dar pitaco na vida de todo mundo. Mas, enfim, estive no Brasil, fiquei no Brasil por 5 meses, quando eu comecei a entender que a minha situação de saúde estava se agravando, então eu estava buscando recursos para financiar essa doença maldita e para lidar também com as minhas derrotas processuais. E é impressionante que quando você está focado em fazer algo para si próprio, parece que vem tudo como uma avalanche. Então eu tive derrotas processuais muito significativas e eu estou falando de uma dívida aí para lá de 70 mil reais. E aí eu tive que escolher. Eu tive que escolher entre arcar com os meus prejuízos processuais ou cuidar de mim, cuidar da minha saúde. Para quem tem endometriose profunda sabe o desgaste emocional que a doença te acomete, a fadiga, o cansaço, a irritabilidade, a vontade de não fazer nada. E mesmo assim, todos os dias eu estava acordando disposta a ser um diferencial na vida das pessoas. E eu entendo que eu não sou uma pessoa perfeita. Porra, eu não sou perfeita, mas eu sempre acordei todos os dias inconformada com a sociedade que a gente tem hoje, principalmente quando a gente está falando de mulheres, de crianças. E fora que mesmo já tendo esse diagnóstico que já ferra com a minha saúde mental por si só, por conta das medicações que eu tomo, lidar com assuntos extremamente pesados, pesadíssimos, me causaram traumas emocionais, psicológicos irreparáveis, que somente com acompanhamento psicológico, para me colocar numa situação estável. Sabe aquele ditado, cobrindo um santo e descobrindo o outro? Essa é a minha vida durante esses últimos 5, 6 anos. Ultimamente eu fui sendo alvo de críticas pesadíssimas, porque resolvi, sim, por uma forma desesperada, me engajar na ferramenta TikTok Shop, que eu vi ali uma maneira de ter uma renda para poder custear as minhas derrotas processuais e também meu diagnóstico pessoal. E não vem sendo fácil. E é exatamente por isso que eu estou gravando esse vídeo, pedindo a ajuda de vocês, contando com a ajuda de vocês, porque eu não posso pausar, deixar de tratar uma doença extremamente séria para lidar com responsabilidades pelo fato de eu sempre ter colocado a minha cara a tapa por aqueles que muitas das vezes não têm voz. Fazer conteúdos de militância, fazer conteúdos sociais, custa caríssimo. E mais ainda desde 2023, quando eu fui a primeira influenciadora a impulsionar a pauta pelo fim da escala 6x1, que começou através do Rick Azevedo no TikTok, as portas se fecharam de vez para mim. Pouquíssimas marcas procuraram para fazer publicidade, parceria, justamente por quê? Porque ainda é a influenciadora que esteve à frente da pauta pelo fim da escala 6x1, junto com o Rick Azevedo, junto com o Movimento VAT e alguns outros influenciadoras que tiveram peito suficiente para sustentar até o fim. Então, não está sendo fácil lidar com a endometriose, principalmente porque ela vem se agravando. Vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Essas aqui são todas as caixas em que eu estou estocando a minha medicação, porque enquanto eu não passar por uma cirurgia que é extremamente cara, eu sou acometida a tomar esse remédio todos os dias, o Alurax. Então, neste momento, eu tive que escolher. Ou eu lido com as dores pélvicas horrorosas que a doença nos acomete, nós pessoas que sofremos com endometriose, e morrer de depressão, porque os efeitos colaterais desse remédio são devastadores, tá? Pesquisem, esse é o Alurax. E aí, também, por conta dos efeitos colaterais dessa medicação que eu tomo todos os dias, são vários analgésicos, remédios, para tentar me estabilizar, porque é um remédio que tem tendências a deixar a pessoa muito mais depressiva, introspectiva. Mas eu tive que escolher. É melhor lutar contra a depressão e todos os efeitos colaterais do que sentir aquela dor devastadora. Devastadora. E aí parece que as coisas só tendem a piorar.
Há pouco tempo eu fui numa pulmologista com suspeita de endometriose no pulmão. E aí eu passei por tomografia. Tô aqui mostrando pra vocês que eu tive que passar por uma tomografia no pulmão. Porque, como eu fui falando pra vocês, o meu diagnóstico só tende a piorar. E com as derrotas dos processos, eu tive que fazer uma outra escolha. Pausar meu tratamento e custear os processos, advogado, e as minhas perdas, as minhas condenações. E um detalhe, é um detalhe muito importante que eu tenho que deixar aqui pra vocês. Eu não perdi processo falando de todo mundo, dando pitaco na vida dos outros, saibam. Todas as vezes que eu vim a público, falando de assuntos bobinhos, brigas disso, eu sou careca, Antonella, Liz Macedo, companhia, bobeiragem da internet, era uma maneira que eu encontrava de suavizar todas as merdas que eu lidava todos os dias e todos os problemas e todas as coisas que eu deveria denunciar e falar através dos meus perfis. Era como se fosse um alívio cômico falar desses assuntos. E não porque havia necessidade minha de falar da vida de todo mundo. Gente, então aqui a gente vai tocar ali em 3 pontos: a saúde, a política e os processos. Então são 3 pauladas ali de uma vez, né? Ela falava de todo tipo de assunto, como ela mesma disse, desde assuntos leves, ela falou agora no final, desde assuntos leves como briguinhas de adolescente, que é o exemplo, esses nomes que ela falou são moças bem jovens, e estão ali numas briguinhas de adolescentes que acontecem na internet, né? Mas que dão muito o que falar, porque tem muito adolescente e jovem ali de 18, 19 na internet por dentro desses assuntos. Então, ela falava desde assuntos leves até assuntos muito pesados, mas papo assim de crime, né? A papo assim de crime em que ela falava e acaba pesando até pra ela. E ela falou assim: isso me trouxe muitas questões mentais também. Eu fiquei muito abalada. Então, é mais ou menos assim, ela sentiu um chamado dentro dela quando ela começou a trabalhar com a internet, ela sentiu algo dentro dela que ela quis trabalhar com isso, quis trabalhar com esses assuntos mais pesados, por uma indignação, eu acredito, né? De ver tanta coisa e ninguém fala nada, ninguém faz nada. Foi isso que eu entendi do vídeo. Só que ao entrar nisso e começar a montar seu público, sua base de pessoas que te acompanham, trabalhar com internet, em cima disso, você começa a enxergar de perto, que é muito difícil. E é por isso que muitas pessoas não se metem nisso. Então ela fala sobre isso, ela fala como ela entrando nesse campo de crime, mostrando, expondo esses crimes que acontecem na internet, como pesa isso pra ela. E eu já tinha pensado sobre isso, não só com a internet, mas se você trabalha com algo muito pesado, você tem que ter um psicológico, cara, é sério, gente, você tem que conversar assim com Deus, porque como você vai seguir vendo o que viu? Não é filme. É real. E eu não tô nem falando aqui do caso dela. Isso tinha vindo na minha mente há pouco tempo, porque veio aquele caso de 2 meninos que sofreram um abuso coletivo aqui no meu bairro. Eu tava lembrando que o juiz, quando vai pegar esse caso, vazou vídeo. O juiz assiste. Teve o caso da menina que também sofreu um abuso coletivo e tinha vídeo. E eu vi a juíza vindo à tona falar e falou o seguinte: quando eu pego esses casos, ela falou ali sobre como é o comportamento dos jovens nos vídeos, que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas ela assistia todos os vídeos para poder fazer o julgamento. Porque culpada é a única certeza que temos. A questão é como vai ser a pena deles, já que eles são menores de idade, aí um é maior de idade, mas enfim. Ela via todos os vídeos, tinha que assistir. Eu fiquei pensando, menina, a mulher tá assistindo vídeo verdadeiro de estupro. Vídeo verdadeiro. Uma coisa é a pessoa viu um filme em que relata isso, mas são atores. Ela viu o vídeo verdadeiro. Meu Deus, eu não ia dar conta. Tem que ganhar muito bem mesmo. Mas tem que ganhar uma fortuna mesmo, porque eu não vou sair bem dessa depois. Pagar muito em terapia. E ela falou sobre isso. Quando você mexe com assuntos pesados, isso também pode mexer com você. Porque toda hora você tá vendo isso, você começa... Sua mente fica dentro dessas coisas, né? E vem os processos. Que aí é outro ponto que ela falou, que, como eu disse pra vocês, uma palavra, a forma que falou, o julgamento ainda não aconteceu, a pessoa acabou saindo e meio inocentada porque não tinha ou provas o suficiente, ou a pessoa realmente é inocente, mas tudo indicava que ela não era. Alguma coisa aconteceu. Ou você falou algo que não tinha pra... Vem processo. Usou a imagem de forma indevida. Vem processo. A questão não é só o processo, a questão é a pessoa ganhar. E mesmo que venha só o processo, só se defender já ter que gastar uma grana por conta do advogado. Então, é complicado. E aí, essa segunda
a paulada que ela sente que ela toma, né? E ali ela pensa, cara, eu vou mudar meu conteúdo. Essa que ela perdeu um dos processos, e aí as dívidas tá em 70 mil, aí ela decide, então, ir pro TikTok Shop. Conteúdo leve, dificilmente vai receber processo, difícil, nada, muito difícil isso. E você vai ter visualizações, vai ganhar dinheiro com as views, possivelmente, e ainda por cima ganha uma comissão com o produto. Então, vamos mudar para conseguir se recompor, vamos tentar se recompor. E nisso ela já está enfrentando uma doença. Porque se você acha que você tem problemas, basta perder a saúde, que aí você descobre que você não tinha problema nenhum. Eu, em nome de Jesus, eu nunca experimentei isso, gente, eu não tenho problema de saúde. Mas eu só de imaginar, cara, a vida muda, né? É igual aquele cara dos Jogos Mortais. Quem já viu Jogos Mortais, gente? Tem um dos filmes, que são uma franquia imensa, um dos filmes ele diz assim, ó, porque eu achei muito interessante essa fala dele, eu nunca mais esqueci. Ele diz assim, quando você descobre que você tem câncer, a vida muda. Aí ele tá com um copo de água na mão. Aí ele pega o copo de água e diz, até o gosto da água muda. Muda porque agora você vai morrer. E aí você começa a olhar a vida e você tá se despedindo dela. Então começa a bater o quê? Um negócio muito mórbido, muito triste. E isso, é claro, é um nível master, que é o câncer terminal. Não é o caso dela, mas ela deve sentir como é não ter saúde. Não conseguir. Ali tem que dividir o dinheiro entre medicamentos e tratamento. Então ela toma. Sabe quando é aquele momento em que. Aí ela falou, tudo vem junto. Tudo vem junto. E aí a cereja do bolo, eu acredito, ela não comentou sobre isso até agora, mas eu acredito que a cereja do bolo foi. Ela apenas mudou para TikTok Shop. Ela apenas fez isso, gente. Se você pensar qual foi o crime dela com seus seguidores, qual foi o crime que ela cometeu? Ela mudou o conteúdo dela e agora tá fazendo TikTok Shop. Tipo, se vocês pensarem bem, não é algo. Não aconteceu nada demais, se vocês pensarem. Só que aí teve um exposed por conta da fitinha de clarear o dente. Cara, o que vocês acharam disso? Vamos para a parte 2. Essa medicação ela tem efeitos colaterais pesadíssimos. É só dar uma pesquisada. Esse é o Alurax de Enogest. Todas essas caixas aqui que eu estou estocando advém da ajuda de amigos meus que, quando estão vindo do Brasil para cá, para Paris, eles trazem uma caixinha para mim. Não só amigas, como seguidoras também. Eu quero agradecer a essas pessoas, especialmente ao cabeleireiro Calvo, todas as vezes que ele vem para um evento da L'Oréal. Ele traz 1 ou 2 caixinhas dessa medicação para mim, para que eu não fique desamparada. Porque no meio de todo esse ataque que eu estava recebendo de maneira cômica, que ele fez um conteúdo comigo, ele estava respondendo os comentários de pessoas que estavam falando muitas atrocidades contra mim e estava ali me defendendo. E eu não tinha pedido. Eu me deparei com um terrível conteúdo de uma influenciadora tecendo críticas a mim. E como eu falei, tá tudo certo tecer críticas a mim. Críticas muito bem embasadas. Não acabar com a minha vida, não destruir com a minha saúde mental. E não falo especificamente da influenciadora, mas ela foi um farol para que esses ataques se ampliassem, fossem amplificados de uma maneira muito pesada. E eu vi um comentário de uma pessoa falando que, assim, nossa, eu admirava, porque ela falava desde a fofoquinha de TikTok até mesmo de guerra no Oriente Médio, Palestina. E era isso, porque muitas das vezes o meu perfil estava quase se transformando numa cidade alerta da vida. Eu estava lidando com tanta merda que eu não conseguia dormir, me entregando a muitas medicações, driblando a minha saúde através de medicações, porque eu tirava dos meus recursos para ajudar determinada pessoa, para ajudar determinada pauta, para dar visibilidade a determinada coisa. Ou eu vi uma pessoa que estava numa situação de vulnerabilidade muito maior que a minha, então eu cedia dos meus recursos para ajudar outras pessoas. Sabe, novamente, cumprindo um santo e descobrindo outro. Aí eu vi a maneira de poder me priorizar. Vi no TikTok Shop uma possibilidade para que eu pudesse obter esses recursos. E aí eu vi comentários de pessoas falando assim, o meu sonho é ver ela sendo empacotadora de mercado, num balcão de farmácia. Quem dera se eu tivesse saúde para isso. Porque falar, eu posso... A endometriose, ela tira de mim tudo. Ela tira de mim a vontade de tudo. A disposição de tudo. É uma dor imensurável. E se eu consigo descrever para vocês, uma pessoa que já teve crise de apendicite, você aumenta essa dor para 500 mil vezes mais. É de você passar o dia inteiro gemendo. Eu não vou mentir, eu estaria disposta a sair da internet e ir para o anonimato, trabalhar de CLT tranquilamente, porque eu não tenho medo de trabalhar. O meu trabalho como militante na internet é justamente para ampliar pautas que são necessárias aos interesses daqueles que sempre são deixados à margem nessa sociedade. Não foi com o intuito de enriquecer. Porque militante na internet não enriquece. Militante de internet, quem fala de política na internet só toma no cu.
Só se fode. O que for preciso eu fazer para obter uma renda, para custear advogado, para resolver os meus problemas, por estar enfiada nesse meio político, eu vou estar fazendo. Só que é uma doença que acomete todo o meu físico, que suga de todo o meu físico, que muitas das vezes eu não consigo nem ficar em pé. Muitas vezes eu tenho que ficar sentada, uma caminhada de 1 quilômetro é demais para mim. Eu vi tanta gente falando besteira acerca da minha pessoa através do vídeo dessa influenciadora, que, meu Deus do céu, cara. E ainda tem mais isso tudo aqui de medicação que eu trouxe do Brasil, porque aqui eu estou dando entrada em toda a minha documentação na França, porque eu me mudei para a França, para quem não sabe, porque eu tenho o direito de me casar, e casei com um homem que eu me conheci aos 18 anos, que foi a primeira pessoa que me amou incondicionalmente nessa vida. E é por isso que eu tô aqui na França, eu tenho esse direito. Até isso foi questionado pelas pessoas. E eu vi gente falando bem assim, ela tá na França, ela poderia fazer conteúdos de estar na França. Foda-se se eu tô na França. Quando você não tem saúde mental, disposição, quando você tá doente, qual é a alegria que você vai ter de ficar saindo pelas ruas de Paris para ficar gravando conteúdo de vlog? Eu não tenho disposição nem para descer as escadas para ficar buscando encomenda de farmácia. Sabe, as pessoas falam muita besteira. Esse vídeo é um pedido de ajuda, um pedido de recurso. Eu vou deixar aqui para vocês o Pix da minha melhor amiga, a única pessoa minha de extrema confiança no Brasil que está disposta a me ajudar nisso, para vocês me ajudar da maneira que vocês puderem. Se for com 50 centavos, R$1, enfim, whatever. Nem que seja 1 centavo. E, obviamente, esse dinheiro haverá prestação de contas. Porque podem me chamar de chata, podem me chamar de qualquer desgraça que for. Uma das coisas que eu ainda mais prezo aqui, embora todo mundo esteja questionando a minha atuação na internet, é a minha credibilidade. A minha credibilidade é uma das coisas mais preciosas que eu tenho. E eu não vou deixar vocês na mão e eu não vou ser sacana com vocês jamais. Só que querem me tratar como sacana por eu simplesmente ter parado um pouco de todo esse turbilhão que é gravar conteúdos políticos sociais para cuidar de mim, para cuidar dos meus problemas. Eu não tô sendo processada por pessoas que eu falei da fofoca XY, por ter feito... Não, eu tô sendo processada pelos algoz que, não satisfeitos em ver uma mulher negra denunciando-os na internet, ainda obtiveram vitória no judiciário, porque é isso. E eu tenho que aceitar a derrota. Haverá outros conteúdos que eu vou falar mais precisamente desses processos, e aí preciso ainda consultar o meu advogado em relação a como trazer à tona toda essa situação. Eu fui condenada a indenizar um cara que adultizava a própria filha na internet. E eu era, e fui a única a dar cara a tapa a denunciar isso, e ó... Vocês entenderam? Então, assim, eu vi que determinada influenciadora disse, eu não quero culpar a vítima, mas você se colocou neste lugar de poder ser criticada por todo mundo a qualquer custo. Não foi exatamente essas palavras da influenciadora. Eu não quero ser a pessoa, meus amores, que culpa a vítima. Mas tudo isso que estão falando da Andressa é culpa dela, vem comigo. Porque não sei se vocês se recordam de como era o conteúdo dela antigamente, né? Ela focava muito em analisar situações, em analisar pessoas, atitudes que pessoas tiveram. E assim, meter a boca, mandar o textão. É aquele conteúdo de opinião, mas muito focado em indivíduos. A questão é que pra você fazer esse tipo de conteúdo da Andressa, meus amores, você não pode ter um sentido de vida no teu teto. Porque você vai se colocar no Kilimanjaro moral, no topo moral, para aí você poder julgar os outros, o que os outros estão fazendo de errado. Porque se você tiver cagado, meu amor, se sua cueca também estiver freada, você não pode falar do cheiro de merda dos outros, não é? E aí foi isso que aconteceu, gente. A pessoa que mais falava que os outros estavam cagados, tava com um freio gigante na cueca. E aí, meus amores, o público não perdoa. O público não perdoa ninguém, meu amor. Mas esse é o tom, porque o tom foi bastante tendencioso e leviano no meu ponto de vista. Não. O meu trabalho na internet, embora muitas das vezes me coloquei em pautas completamente irrelevantes, ele nunca deixou de ser extremamente sério, importante e que já mudou vidas, que mudou a vida de muitas pessoas. E vai mudar a vida de muitas pessoas. Não é o trabalho de uma influenciadorazinha de opinião que dá pitaco na vida de todo mundo que me levou a um evento na Rússia, sendo a única brasileira representando o Brasil, falando de equidade, racismo, proteção de menores no ambiente da internet. Não foi sendo uma influenciadorazinha de opinião dando pitaco na vida das pessoas que me colocou na sede da Unesco aqui em Paris palestrando sobre racismo e discriminação juntamente com Kaby Lame. Não foi sendo uma influenciadorazinha mequetrefe de opinião e só isso
que tentam resumir o meu trabalho para tentar tirar a minha credibilidade e fomentarem uma espécie de achincalhação acerca da minha figura, que me levou em lugares e que eu já estive em lugares sempre promovendo a conscientização de inúmeras pautas. Eu estive no Senado falando da conscientização da luta pelo câncer de mama. Eu estive à frente, juntamente com Rick Azevedo e o movimento VAT, na luta pelo fim da escala 6x1. Você vai ir para Paris, mas você sabe que vai deixar para o Brasil um legado gigantesco que surgiu do TikTok. E você vai continuar apoiando a gente, eu sei que você é dessas. Então, assim, gente, muita gratidão por essa mulher. Muita gratidão pela ousadia ousada. E assim ela conseguiu simplesmente colocar a mão na mudança da Constituição brasileira. Ai, meu Deus! Foi com esse abuso, foi com essa coragem que a Andressa Querem tem participação direta na alteração da Constituição brasileira do trabalhador devido à lei do trabalho. Brigando por justiça social no ambiente da internet. Ninguém pode dizer o contrário. São fatos. Desde denunciar a irresponsabilidade de prefeitos em municípios do Goiás e sendo perseguida e jurada de morte, eu estive lá. Eu fui essa pessoa. Eu não acho justo achincalharem do meu trabalho e resumir o meu trabalho a uma mera fuleiragem, porque ele não é. Eu não faço isso com as outras pessoas. Ah, não, Andressa, mas não vem dar uma de sonsa, não, tá? Não vem dar uma de coitada, não, porque as críticas estão vindo pelo fato de você estar divulgando produtos duvidosos. Garrafinha, fone de ouvido, lençol. Ah, tá, as tiras de clareamento dental. Eu vou fazer um conteúdo especificamente somente sobre isso. No momento, eu realmente não estou com tanta saúde mental para me aprofundar e responder todos os pontos. Existem críticas que são válidas, acho super justo, mas é necessário que as pessoas parem para ouvir o outro lado. Coisa que não aconteceu comigo, porque começaram a me achincalhar, a rebaixar o meu trabalho, a invalidar o meu trabalho e me difamarem na internet. Que o meu interesse, através das pautas sociais, era de enriquecimento pessoal. Desde o momento que eu atingisse, por exemplo, uma certa notoriedade, eu poderia a qualquer momento abandonar esses conteúdos e até hoje sigo eu fazendo, não com a mesma velocidade, os mesmos conteúdos sociais, principalmente na minha conta principal do TikTok e do Instagram. Então, não. E essas difamações eu vou levar para a justiça, tá bom? Não é só sobre tiras dentárias. É porque vocês encontraram nisso, e que pode ser uma falha minha ter divulgado esses produtos com apenas 3 vídeos, pode até ser. Mas eu ainda vou apresentar o meu ponto. Podem ficar tranquilos. Mas mesmo assim, não dá direito das pessoas falarem, me difamarem da forma que estão me difamando. É completamente injusto e desproporcional, tendo em vista o que muitos outros influenciadores fazem de forma rotineira no ambiente da internet. E nem falo sobre só divulgação de produtos, como de bets, como de consultorias, e-books, muita coisa problemática. Então, não é só sobre as fitinhas. De acordo com tanta coisa que eu li sobre mim, pessoas que já não iam com a minha cara por N motivos, por não concordarem politicamente comigo, por não gostarem até mesmo da minha cara, da minha voz, qualquer motivo que seja, estão utilizando dessa narrativa das fitas para acabarem com a minha reputação, para acabarem com o meu trabalho que foi construído ao longo desses últimos anos. Porque se de fato o foco fosse, não, Andressa, não tá legal, isso daí é um produto duvidoso, etc e tal, essa crítica ela viria de uma forma embasada, não a fim de achincalhar com o meu trabalho e com a minha figura, de uma tentativa de destruir a minha reputação e colocar em xeque também os outros itens que eu apresento através do TikTok Shop. A gente sabe que existem muitas pessoas covardes que não concordam com o meu trabalho que vem sendo feito durante esses anos. Não só o meu, qualquer outro criador de conteúdo está passando por isso. Ainda bem que ultimamente eu estou mesmo medicada, mesmo com vários problemas psicológicos, eu estou conseguindo lidar com essa situação de uma maneira um pouco mais serena. Isso não quer dizer que eu não venha sofrendo muito, mas a Andressa, de uns 2, 3 anos atrás, ela já teria vindo de uma forma bem incisiva, respondendo, mandando todo mundo ir tomar no cu, e é isso. Eu ainda tenho paciência suficiente de tentar esclarecer as coisas, então vai ser no meu tempo que eu vou esclarecer, trazer o meu ponto em relação a esse produto, e eu reconheço isso. Certo, então ela responde a moça, ela falou que vai falar sobre a questão do produto, e ela falou que vai levar isso para o âmbito da justiça. Da justiça. Por quê? Porque tá mexendo com a reputação dela. E é aquilo que eu falei pra vocês. É aquilo que eu falei pra vocês. Lembra que eu falei da roleta? Lembra que eu falei conteúdo exposed é uma roleta que você vai virando, pode dar um tiro. Por quê? Porque ela veio, ela se defende. E ela pode acabar entrando na justiça por ter comparado ela com uma pessoa que vende bets, vende algo ali. É uma difamação.
Ó, tá me comparando com pessoas ali que, sei lá, vende algo que leva a pessoa ao vício, que leva a pessoa à destruição. Me comparou com essas pessoas que ganham através da perda dos seguidores que apostam nisso. Eu que estava vendendo fitinha de clarear o dente que eu uso, que eu gosto de usar, que não é um produto dessa forma, que não é um produto que leva à destruição de uma família. E ela me comparou com isso. Aí ela pode ganhar. Vocês entenderam? A forma que fala, com o que compara. E aí, o que eu quero dizer pra vocês? Quando você entra no vídeo da outra moça, a coisa já inverteu. Tem muita gente falando mal da Andressa, mas já tem muita gente falando, ó, seu vídeo envelheceu mal, hein? Ó, não foi legal o seu vídeo, ela tá doente, cara. Você tá aí falando mal da menina, a menina tá no problema de saúde. Ou seja, num primeiro momento, quando o vídeo foi postado, foi por um caminho. Mas por conta da resposta da Andressa, a coisa pode inverter. A roleta. Ela falou que eu vou levar para da justiça, e eu acho que é isso. Ficar comparando vender fitinha com a galera que vende bets. Eu acho que é isso, mas eu não tenho certeza também. Vai ter que pegar o vídeo da moça, o advogado, destrinchar. E ver onde é que isso pode ganhar. Porque ela tá falando aqui sobre manchar a reputação, ou seja, usar a imagem dela para difamação. Né? Dizer que ela não tem mais credibilidade por ter vendido algo que é legal, que é legalizado. Entendeu? O que vocês acham? O que vocês entenderam de tudo isso? E aí ela fala que o trabalho dela não levou ela para grandes locais, ela apoiou muita coisa politicamente. E ela falou uma coisa no final, gente, que acontece, que é assim, ó. Ela falou assim, muita gente não gosta de mim e aí espera uma falha para destruir a minha reputação, duvidar das coisas que eu falo, duvidar do que eu faço. Por quê? Tava esperando, é verdade, seu inimigo, o seu adversário, ele espera você cair, tropeçar. E aí todos começam a sair de todo lugar para fazer acusações. Isso aí acontece com várias pessoas, muita gente famosa acontece isso. E ela diz que é esse o caso dela. Muita gente não gosta de mim pela forma que eu falo, tu tava esperando um negocinho desse para agora falar e me difamar. Aí soma os adversários políticos, galera que não gosta dela, com o seguidor que tá com bronca, porque gosta dela, mas não gosta do caminho que ela tá seguindo. Aí juntou-se dois, entendeu? E aí é paulada para todo lado, dói demais. E fica complicado. Vamos para a parte 3. Podem me chamar de chata, de arrogante, de insuportável, mimizenta, feminista, comunista, qualquer desgraça cuísta. Eu aceito. Mas falar do meu trabalho a fim de resumi-lo como pouca bosta, eu não vou aceitar. Até porque esse envelope aqui vem da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Andressa, fiz questão de te escrever porque essa medalha é mais do que um protocolo. Ela tem a ver com o que você é e com o que você constrói todos os dias. Acompanho de perto o seu trabalho e sei o quanto ele é sério, comprometido e necessário. O que você faz na internet não é só presença, é responsabilidade, é coragem, é posicionamento. Você fala quando muita gente se cala e sustenta o que diz, mesmo quando isso cobra um preço. Sua atuação teve um papel importante ao dar visibilidade e representatividade à pauta do fim da escala 6x1, em um momento decisivo. Sua voz ajudou a ampliar o debate e a colocar essa discussão no lugar que ela merece, no centro da vida de milhões de trabalhadores. Isso não é mérito e não é pequeno. A Chiquinha Gonzaga representa mulheres que não pediram licença para existir e transformar. E você está exatamente nessa linhagem. Mesmo não estando na cerimônia, que eu não estive presente na cerimônia, a medalha encontrou o lugar certo. Que esse reconhecimento te abrace e te fortaleça. Você merece e muito, com carinho, respeito e admiração. Vereador Rique Azevedo. E essa aqui é a medalha. Tenho que falar o que for acerca da minha figura. E muitas das vezes vocês não vão concordar com muitos dos meus posicionamentos. E se eu estiver equivocada sobre muitos deles, eu tenho humildade e consciência o suficiente para voltar atrás, me retratar, consertar, refazer, até ficar perfeito. Eu sou uma pessoa teimosa, sabe? Mas isso não me faz ser uma pessoa ruim. E isso também não pode apagar anos e anos de uma luta extremamente árdua que tirou de mim tanto da minha saúde mental e física. Onde muitas das vezes eu tive que abrir mão de mim mesma para poder ajudar o próximo.
E eu não falo isso, cara, não falo isso esperando que as pessoas me coloquem num puta pedestal. Eu falo isso sempre com o intuito de ser inspiração para que mais outras pessoas possam fazer, não o que eu faço, mas um pouquinho do que eu faço. Imagina se todo influenciador que existe no Brasil parasse um pouquinho do seu trabalho para falar de justiça social por aqueles que muitas das vezes não são alcançados pelo Estado ou que sofrem mazelas sociais. Cara, nosso Brasil hoje poderia estar um pouco melhor. Só que há muita fomentação de desinformação, de divulgação de coisas levianas e que devastam famílias. Eu tô vendo pouquíssimas pessoas apontando sobre isso. E quando surgem figuras como a mim, sempre querem que nos vejam num lugar de subserviência, de fracasso ou fazendo voto de pobreza. Isso vocês não vão ver vindo da minha parte. Porque eu estou à beira de perder tudo em prol de anos e anos que eu me dediquei por algo que eu não tinha obrigação nenhuma de fazer. E o que me obrigava a fazer isso era ver o sofrimento das outras pessoas e a minha consciência e o meu caráter de ser uma pessoa extremamente inconformada com essa sociedade que a gente vive. Só que eu realmente fiquei muito incomodada e profundamente triste ao ver as pessoas fazendo pouco caso do trabalho que eu exerço na internet, de todos os lugares que eu fui em busca de justiça social e de conscientização, né? Querem pegar esse trabalho e resumir a pouca bosta, isso eu não vou deixar. Mesmo estando doente, mesmo estando muito debilitada e mesmo estando com muitas dívidas processuais por ter brigado pelos interesses de outras pessoas ao invés dos meus. Então, eu tô sendo punida por brigar pelos interesses alheios. Eu fui condenada em processos onde eu estava brigando pelos interesses de outras pessoas. E aí, por questões jurídicas, eu não posso botar a boca no trombone para não piorar mais a minha situação. E aí eu conto com a sua ajuda através do Pix. Quem puder ajudar da forma que puder, ajuda, porque TikTok Shop não querem que eu faça mais. E outra mentira, eu nunca critiquei criadores de conteúdo que fazem TikTok Shop. Pelo contrário, antes mesmo da ferramenta ter sido colocada no Brasil, eu já estava sabendo e foi aí que eu vi uma grande oportunidade de respirar e poder fazer uma outra coisa. Eu fui a primeira influenciadora TikTok, como é que é o termo? Eu fui a primeira top creator do Brasil no TikTok Shop. Do jeito que eu sou competitiva, né? Mas a minha competitividade, ela não beira ao extremo de fazer tudo. Eu tenho consciência disso. Então, não, aos mentirosos que estão mentindo acerca da minha vida pessoal, acerca do meu trabalho, vocês são infelizes. Vocês são pessoas medíocres. E muito obrigado, Lucindas. A coisa que eu mais peso é conselho de gente medíocre. Essas pessoas não têm moral. Sabe por que essas pessoas não têm moral? Porque elas não têm peito, não têm coragem. Essa mesma coragem que não só eu, como vários outros influenciadores políticos sociais têm todos os dias para dar cara a tapa sobre diversos assuntos. Vocês são tudo um bando de frouxos. Não tem nem 0,00% da coragem que eu possuo, mesmo estando toda fodida, psicologicamente, fisicamente, mesmo assim continuo, vocês não têm essa coragem, vocês depositam essa frustração a fim de criar uma retórica completamente esdrúxula em cima da minha figura. Sinto de verdade pena e desprezo por pessoas assim. Agora, pessoas que sabem muito bem tecer uma crítica bem embasada acerca da minha figura, eu estou com os meus ouvidos extremamente abertos, porque o que eu vou sempre buscar é a minha evolução. É aprimorar o meu trabalho. Eu não gosto que as pessoas concordem sempre comigo, porque se as pessoas estão sempre concordando comigo, a pessoa ela tende a ficar numa zona de conforto. Não, então se tá todo mundo concordando comigo, então eu continuo aqui na zona de conforto. Não, eu sempre busco ser a melhor e eu quero ser sempre a melhor. Só que não dá pra ser a melhor, não dá pra conduzir os assuntos tenebrosos que eu conduzo todos os dias. Meu perfil tava quase se transformando no Cidade Alerta, quando eu não tenho nem saúde pra isso. Quando eu não consigo, muitas das vezes, nem sair da cama. E mesmo nesses dias eu ainda encontro uma maneira de estar fazendo algo para não ser um completo desserviço ou um ser humano obsoleto que só está gastando o nosso oxigênio. E eu quero agradecer imensamente a todas as pessoas que sempre depositaram confiança, carinho e respeito acerca do meu trabalho. Muito obrigada por tudo, muito obrigada por estarem comigo até os dias de hoje, mesmo tendo me transformado na militante camelô desse TikTok Shop. Porque no momento eu preciso ser a militante camelô desse TikTok Shop. E conto agora com a ajuda de vocês, porque até o meu trabalho como TikToker Shop atrapalharam. Então agora eu conto com a ajuda de vocês, é tipo uma vaquinha. E eu vou prestar contas, e assim que eu tiver todo o valor arrecadado, eu vou prestar contas e esses vídeos serão excluídos, porque, né, pode chegar em outras pessoas, e eu já posso até ter resolvido o problema. Isso aqui é o meu último recurso. Olha, vocês não têm noção do tanto que eu teimei, embora familiares, meu próprio marido, todo mundo falando, não, faz o conteúdo, tem pessoas que apoiam o seu trabalho, vão ter pessoas que vão te ajudar, e eu não, porque muitas das vezes também eu tenho esse lance de ser um pouco orgulhosa, eu resolvo, eu consigo. E meu marido sensato, muitas das vezes, como ele é, fala, você consegue como, cara? Você até ontem não estava conseguindo nem levantar da cama, sair de dentro desse apartamento, eu que tenho que te estimular para sair de casa porque você só quer ficar grudada na cara desse celular, olhando os e-mails de denúncias e pedidos de ajuda. Mas é isso, gente, eu não quero me estender tanto. A verdade é que eu estou doente, muito doente. Estou agora lidando com um diagnóstico cujo tratamento é caríssimo e tendo que lidar também com as minhas derrotas processuais. E aí eu vou deixar que o PX para vocês contribuir da maneira que vocês puderem, que já é uma ajuda. Toda ajuda que é bem-vinda. E muito obrigada por terem me ouvido até aqui.
Vocês também são luzes na minha vida. E muitas das vezes são essas pessoas que apoiam o meu trabalho, que respeitam o meu trabalho, que faz tudo isso valer a pena. E muitas das vezes você que apoia o meu trabalho, respeita o meu trabalho, serve de combustível para que eu nunca pare. E eu nunca vou parar. Pode ser que nesse exato momento eu seja chata do TikTok Shop? Pode ser, é só uma fase. É isso, minhas perfeições. Obrigada por tudo e forte abraço. O que ela falou nesse último vídeo, gente? Sobre o TikTok Shop, que não há problema nenhum. Quando começou, ela até achou legal quando tinha começado. Depois ela iniciou. Não há problema. Só que é aquilo que eu falei pra vocês, os seguidores, né? Os seguidores não gostam quando você troca de conteúdo. E aí o seguidor tá bravo, e aí já tem os nossos adversários, e aí meio que parece, cara, que você começa a tomar paulada pra todo lado. Não tá legal fazendo isso, não tá legal fazendo isso, só que você não consegue mais voltar pro que você fazia antes, porque você não tá aguentando. Você não tá aguentando. Vou dar um exemplo de um conteúdo aqui que é dessa forma. Que você pode chegar um momento que você não aguenta mais. É aquele. Eu já tinha falado disso aqui, inclusive. Conteúdo de mukbang. Mukbang que chama? Conteúdo que fica comendo. Que fica comendo perto do microfone. Só que esse conteúdo, ele é um conteúdo que viraliza muito aqui no YouTube. Dá muito dinheiro. Essa galera ganha muito dinheiro, que faz mukbang, que fica comendo na frente da câmera. Só que o que viraliza é comida que não presta. E você quer mais dinheiro, então você tem que calcular quanta comida ruim você vai comer. E ter que comer muito, mas muita comida ruim. Então muitos influenciadores começaram a engordar quando começaram a trabalhar com esse conteúdo. Mas engordar, não tô falando de pouco não, tô falando de muito. E papo de ter problema no coração, por conta da alimentação. Por conta da alimentação. Só que é esse conteúdo que traz dinheiro. E aí virou sua renda, que paga a sua casa, que paga as suas contas, que paga tudo que você tem. E você não sabe fazer mais nada além disso. E aí, só que isso tá te matando. Só que isso tá te matando. E agora? Então é um exemplo. Ela tá ali fazendo um conteúdo de opinião, só que ela não tá aguentando aqui dentro. E aí, cara, você fica assim, eu preciso sair disso, mas é isso que me fez chegar até aqui. No caso dela, não questão financeira, mas de todo um reconhecimento. Só que aqui dentro não tá aguentando, porque é muito pesado. E aí, como é que faz? Aqui ela não fez um vídeo pra falar sobre a fitinha, porque ela falou que ia falar da fitinha mais pra frente. Eu acho que ela ainda vai postar sobre isso. Eu quero muito ver a explicação, mas assim, como eu falei pra vocês, não é motivo de comparar com algo tão grave ou de destruir a reputação de uma pessoa. Levaram a fitinha, acho que longe demais. Aí, aqui não, aqui ela vai falar sobre... Porque ela também tinha dito que ia falar sobre os processos que ela perdeu mais a fundo. E ela fez um vídeo. Gente, os vídeos são longos. Nosso vídeo vai ficar longo. Eu vou cumprir com a determinação da justiça. Eu tô endividada em processos porque, ao invés de ter colocado primeiro a máscara em mim, eu primeiro coloquei a máscara dos outros. Se eu tivesse perdido um processo por simplesmente ter dado pitaco na vida dos outros, militar demais, ou ter me enfiado numa tretinha de internet, eu enfiaria o rabo entre as pernas e resolveria os meus B.O.s. Agora, de verdade, é inaceitável você estar falando de adultização de crianças e você ainda por cima é processada e condenada por uma juíza a indenizar um cara que gravava conteúdos com a própria filha no TikTok e os conteúdos eram prato cheio pra pedo. A única que teve peito na época pra mostrar que não é normal o conteúdo de pai e filha ter mais de 4.000 salvamentos nos conteúdos com a própria filha, receber comentários nojentos como é esse de pessoas da gringa achando que era namoradinha. Meu ídolo, perfeita namorada, os comentários eram majoritariamente esses. É inadmissível vocês acharem que falar de adultização de criança na internet, como o ambiente da internet é completamente hostil. E muitos pais e mães, mesmo que de forma ingênua, sem terem intenção, às vezes acabar contribuindo para isso, você alertar, você sai com algoz. Eram esses tipos de comentário que essa menina recebia nos conteúdos. Uma criança abraçando o próprio pai, num vídeo, em um comentário receber, também quero viver esse sonho? Que afortunado. Uma pessoa sensata na época, linda a criança, não deverias expor ela nas redes. Tem tanta gente mal pensando em outro sentido, melhor que se divirtam com outra coisa. Eu não imputei crime a ninguém, eu não acusei ninguém, eu acendi um alerta. E eu acredito que se vocês vissem o Felca sendo condenado em um processo por alertar os pais sobre a adultização de crianças na internet, vocês iriam ficar indignados, eu também iria ficar indignada e eu iria vir a público me posicionar. Então, desmentindo esses ignorantes de que as minhas dívidas processuais, ela advém de picuinhas, de se meter na vida alheia, é obrigação nossa se meter na vida de uma criança que está sendo exposta e vulnerável a determinados olhares
na internet. O NIT só conseguiu com que eu fosse condenada porque apelou para o direito de imagem mesmo, o mesmo ter criado um perfil numa rede social e publicado vídeos públicos, onde esses vídeos tinham milhares e milhares de visualizações e a filha ali sendo exposta. Pois bem, Diego, o processo tramitou em segredo de justiça e agora se encontra transitado e julgado e eu fui condenada a indenizá-lo. Esse é tipo o Felca tendo que indenizar o Ítalo Santos por ter feito todo aquele conteúdo sobre adultização e ter conscientizado o Brasil inteiro. Vocês achariam extremamente absurdo como eu me sinto hoje. Principalmente isso vindo de uma mulher. Quem me condenou foi uma mulher. Mesmo mostrando, na minha defesa, tudo isso pra vocês e muito mais. Porque eu mesmo tentou ao máximo apagar todos os seus rastros na internet. Mas eu já tinha materiais o suficiente pra tentar mostrar pra justiça que o que ele fazia através dos seus conteúdos e por que eu estava tecendo as minhas críticas. Eu vou cumprir com a determinação da justiça. Por isso que eu estava fazendo o TikTok Shop. Mas não é justo eu brigar pelos interesses da criança e do adolescente e ser punida por isso. Ser punida por alertar as pessoas que num vídeo tinha pedófilo comentando horrores. É absurdo. Eu tava cumprindo com o que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente manda a gente fazer, que é cuidar dos interesses dos menores, de crianças e adolescentes. Eu tava cumprindo meu papel social, tentando alertar as pessoas. Hoje eu tenho que abrir mão de dar continuidade a um tratamento pra indenizar um otário desses. Então não, gente, parem de falar besteira. Parem de falar besteira. Eu não tô endividada com processos por falar de fofoquinha, por se meter na vida dos outros, por querer ser a militante mal. Eu nunca me coloquei num pedestal que as pessoas me colocaram, de Deus absoluta. Não sou juíza da vida das pessoas. E grande maioria das pessoas que eu estava tecendo críticas na internet, me posicionando, muitas das vezes foram pessoas que cometeram crimes, que estavam prestes a cometer crimes, comentando desinformação, sendo um completo de serviço. Qualquer outra tretinha de internet era uma trivialidade para desviar o foco dos assuntos extremamente pesados que eu lido no meu perfil todo santo dia. Eu tô endividada em processos porque, ao invés de ter colocado primeiro a máscara em mim, eu primeiro coloquei a máscara dos outros. E dói ver tanta gente falando besteira, cara. Muita gente falando besteira. Eu só pude falar por cima deste processo porque eu descobri hoje que ele se encontra transitado e julgado através do meu advogado. Os outros eu não posso falar. Porque eles sempre encontram uma forma de tentar me calar. A direita que fala que é a favor da liberdade de expressão, eles são os primeiros a cercear pessoas como eu, que dão a cara a tapa pra denunciar muitas das falcatruas que eles praticam no ambiente da internet. É por isso que eu peço, por favor, continue contribuindo pra ajuda, que eu vou deixar aqui em cima. Por favor, eu peço encarecidamente. E que eu gostaria de agradecer as pessoas que também já contribuíram e que prestaram apoio à minha figura através dos comentários. Muito obrigada, gente. Muito obrigada de verdade. Eu nem sei como agradecer a vocês. Como eu sempre falo que as nossas existências é política. Tudo que a gente faz é político. Até os meus vídeos que eu soltei sobre o meu relato agora estão se transformando numa pauta extremamente importantíssima, que é pouquíssimo falado, a endometriose. Se vocês verem o carinho, o apoio gigantesco que eu recebi, estou recebendo de endomulheres dessa comunidade tão bonita, tão resiliente, vocês não têm noção. Em doença a gente não escolhe lado político. Mulheres de direita, mulheres de esquerda, pessoas que não se posicionam, mulheres e inúmeras mulheres prestaram apoio pra mim. Porque nós que sofremos com essa doença silenciosa, maldita, que devasta a nossa vida, sabe o tanto que ela dói. Entendeu? A gente sabe, a gente que vive e convive com isso todos os dias sabe. Então, muito obrigada. Muito obrigada. Eu tô só vindo aqui, gente, pra mostrar que tudo que estão falando a fim de deturpar, invalidar, minimizar o que eu tô trazendo de uma forma tão genuína é mentira, porque eu trago os fatos. Eu sou uma pessoa orgulhosa. Se eu não estivesse numa situação de enrascada por ter dado a cara a tapa durante todos esses anos por outras pessoas, eu não teria vindo gravar esse vídeo. Como sempre, eu resolvi os meus B.O. sozinha. Só que chegou uma hora que não deu. Eu cheguei no extremo do meu limite. Isso ressalto. Por favor, continue contribuindo, me ajudando. Porque não é fácil, não está sendo fácil. E ainda, quando você se sente completamente injustiçada, é mais doloroso ainda. Ser punida por ter boas intenções. E é claro que o inferno tá cheio de boas intenções. Mas vocês entenderam do que eu estou falando. Então, por favor, parem de falar besteira. Porque eu dei a minha cara a tapa sobre muita coisa. Eu fui processada em 60 mil por ter exposto um caso de uma mãe solo que perdeu a guarda de sua filha. Fui processada por instituições de ensino que não aceitaram meu vídeo de denúncia no TikTok sobre coisas absurdas que estavam acontecendo no ambiente da escola. Vocês estão entendendo no que eu me meti? Gente, eu preciso me resguardar. Eu tô esgotada fisicamente, psicologicamente, mas eu não poderia deixar de vir aqui agradecer todo o apoio, todo o carinho das pessoas comigo. Sendo muito sincera, eu não estava esperando tantas pessoas que continuaram segurando a minha mão. Eu não estava esperando, de verdade. Eu tinha pensado que todo mundo tinha largado a minha mão. Obrigada por tudo, pessoal. Todas as pessoas que estão contribuindo através do Pix, eu serei imensamente grata, do fundo do meu coração. É isso. Ela falou sobre os processos, né? Ela falou sobre os casos, os comentários tá reinando, pessoal. Como você perdeu esse processo? Como você perdeu isso?
Eu também fico pensando, gente, como ela perdeu. Aí ela falou do rapaz lá, falou do pai lá que estava expondo vídeos carinhosos com a filha, e ela disse que tinha um teor meio de adultização, e ela mostra assim os vídeos, enfim, e ela perdeu. Aí eu fico me perguntando, como? Cara, sei lá, ele alegou que usou a imagem da criança, ela mostrou a imagem da criança para meter num assunto muito delicado. O que pode ter acontecido? Porque ela não informou o que aconteceu. Ela não informou por que ela perdeu. Foi falta de provas? Ele apagou os rastros e o que ela trouxe não foi. O que aconteceu? Ah, usou a imagem da criança para falar sobre um assunto muito sério e a criança ficou exposta. Não sei. Ela não falou como perdeu, mas alguma coisa aconteceu que uma juíza mulher decidiu dar o caso vencido para ele. Então ela tá sofrendo ali com uma doença muito terrível, que dói, que machuca muito ela, no sentido literal da coisa, não emocional, mas nos ossos, né? Machuca, dá muita dor. Tem que se tratar com medicamentos muito caros. Ela tá na França, então o sistema da França é diferente. Eu acredito que mesmo tendo o hospital público lá, que o pessoal tava comentando que tem, mas não é igual ao Brasil, não vai cobrir tudo, não cobre tudo. O Brasil ele tem um problema, dependendo de onde você tá, né, que não tem estrutura suficiente. Mas se você vem para São Paulo ou Rio de Janeiro, mas aqui em São Paulo, que é onde eu moro, tem a estrutura, pelo menos onde nós moramos, tem a estrutura, contudo tem fila para você conseguir, às vezes, fazer uns tratamentos mais pesados, né? Mas de qualquer forma, ela não tá no Brasil, ela tá na França, então. Aí eu também não sei se no Brasil ela faria o tratamento separado, mas ela tá na França e ela não consegue, ela tendo que comprar, bancar tudo isso, né? Entendeu? E aí ela tinha vários problemas. Existe essa questão de monetização, que o TikTok paga pouco, e existe a questão dela falar de política e militância, e as marcas não quererem papo, entendeu? As marcas. Aí você não consegue por publicidade, você não consegue por monetização, e ainda por cima vem processo nas costas. E ainda por cima, exposed, porque você divulgou um negocinho de clareador, e ainda por cima uma doença. Aí, cara, aí é melhor fazer um pronunciamento mesmo. Quer saber, gente? É melhor se pronunciar. Porque é melhor as pessoas estarem cientes logo de tudo o que tá acontecendo. Se vocês querem dar paulada em mim, mas que pelo menos deem a paulada sabendo de tudo que eu tô sofrendo, de tudo que eu tô passando. Então, o que eu percebi? Eu percebi que na hora que ela falou logo tudo, ó, tudo isso é que eu tô passando, eu percebi que as pessoas se compadeceram um pouco mais. E eis a questão: solta logo tudo. Solta logo tudo, que você tá saindo como vilã, você tá saindo como uma pessoa assim, assado. Então, conta logo tudo o que você tá passando. Tudo que te levou a fazer o que você tá fazendo, que é vender no TikTok, que não é nada ilegal, gente. Mas enfim, por que isso tá acontecendo? Gente, tá acontecendo isso na minha vida. Sejam compreensivos. Muita gente vai continuar jogando pedra. Contudo, muita gente vai parar e se compadecer. E dizer, cara, estamos passando do ponto, eu não quero tacar hate nessa pessoa, eu acho que eu errei, então é isso, perdão, e segue com o seu conteúdo. Então, antes ela não tinha ninguém se compadecendo, mas pelo menos agora ela vai ter alguém se compadecendo. Então, acho melhor soltar logo tudo, entendeu? E isso é o conteúdo de Exposed, gente, porque agora que ela expôs tudo, e tem gente se compadecendo, olhando a situação dela e dizendo, cara, é sofrimento mesmo. Agora, a outra influenciadora pode tomar um revés, entendeu? Tipo, sentir ali que, pô, caramba, não sabia que ela tava passando por tanta coisa. Ou não, mas eu digo assim, pode sentir mais talvez nos comentários. Agora o hate que vai pra um vai pro outro. Vocês entendem? A internet ela tem muito isso. Ela tem muitas pessoas com sede de sangue. E eu desejo pra ela assim que eu posso não concordar com ela em muita coisa, na verdade não acompanhar o conteúdo dela afinco, sabe? Mas eu espero que a saúde dela melhore, que ela tenha condições de pagar um tratamento e que os processos acabem e ela consiga lidar com isso. Não é desejar pra ela o que eu não queria pra mim, entendeu? Eu não vou desejar pra ela o que eu também não quero pra mim. Então que ela consiga se recuperar, que Deus a ajude. E é isso. O que vocês acharam? O que vocês interpretaram de tudo isso? Vocês têm raiva do TikTok Shop, como as pessoas têm? O que vocês acham de conteúdo, de opinião, de expose, de que é mais incisivo? Me conta aqui o que vocês acharam do pronunciamento que a Andressa Cat fez. Me conta aqui que eu quero saber. Então é isso. Obrigado por terem assistido. Não esqueçam de se inscrever e apertar o sininho e beijo!